Fry e Bender são demitidos após pegarem a nave escondidos e causarem o caos na empresa. Eu devia despedir os três agora mesmo, mas eu não sou tão sangue frio. Despedidos, então. Fry retorna ao laboratório criogênico e encontra sua ex-namorada Michelle, que também se congelou. Michelle? Nossa! Fry, é você mesmo? Eu não sei. Você é você mesmo? Michelle não se adapta ao futuro e convence Fry a se congelar novamente por mais 1000 anos. Vamos pra um lugar onde só teremos um ao outro. Oh, romântico. Eu vou falar pro Bender encontrar a gente lá. Mas não é lá, é bem aqui. 1000 anos. Eles acordam em um mundo aparentemente pós-apocalíptico, mas descobrem que estão na Los Angeles de 2000. Por acaso estão dizendo que estas não são as ruínas decadentes de Nova York no ano 4000? Quem dera, você está em Los Angeles. Michelle percebe que Fry não é o parceiro ideal e o abandona. Michelle, meu amor! Não vai dar certo, Fry. É melhor amar e perder, não é?